Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar assim. Quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a ler um versículo da Bíblia que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, a partir do versículo 4, que nos diz assim: Não farás para ti imagem esculpida, nem alguma semelhança de coisa alguma que esteja acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem a honrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus amados irmãos, aqui é uma passagem lá no Antigo Testamento, do Senhor Deus dando orientação ao povo de Israel. Bom, essa passagem aqui, meus irmãos, ela está falando a respeito dos 10 mandamentos. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, tá? Ali o nosso Senhor Jesus Cristo, ele resumiu estes 10 mandamentos como: ama ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor Jesus resumiu aqui todos esses mandamentos aqui nestes dois, porque se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não vai colocar ninguém no lugar de Deus. Se a gente amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós também não vamos incorrer em nenhum dos outros mandamentos, que está aqui proibido na palavra de Deus. Mas o que eu quero falar sobre isso, meus amados? Eu quero falar a respeito desta parte que fala aqui, ó: eu sou Deus que visito a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que é isso? Quando uma pessoa, meus irmãos, ela vem de uma linhagem familiar de espíritos malignos, no caso, avó, o vô, o bisavô, o pai,
vem dessa linhagem, automaticamente há o quê? Espíritos malignos atuando naquela família. E esses espíritos malignos, eles vão passando de geração em geração. Porque quando a pessoa entra na eternidade, aquele pai, aquele avô, aquela avó, ele vai continuar na família, até que alguém se posicione e não aceite aquilo, até que alguém compreenda que aquilo ali é uma maldição, tá? E se posicione e quebre aquela maldição. Então, meus amados irmãos, por que eu estou falando isso? Porque durante muito tempo eu sofri na minha vida por não entender o meu passado, por não entender por que certas coisas aconteciam comigo. Então, meus amados, eu nunca tive alguém que me explicasse sobre isso. Conforme eu comecei a estudar a Bíblia, conforme eu comecei a compreender, conforme eu comecei a orar, conforme eu comecei a buscar a Deus com jejuns, o Espírito Santo foi me ensinando, foi me orientando, foi me indicando pessoas que já haviam passado por esse processo, que pudesse também me ensinar alguma coisa. Então, hoje eu consigo entender. Por exemplo, eu vou dar exemplo de coisas para vocês que aconteciam. Eu sempre me senti uma pessoa diferente das outras, né? Tipo, ter sonho com demônios. Depois que me converti, sonhava expulsando demônios. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei dessas coisas, nunca quis me envolver com essas coisas, nunca quis buscar isso aí, nunca foi meu interesse nenhum sobre isso aí, meus irmãos. Mas a minha família, o meu pai e a minha avó eram disso. A minha avó era curandeira, do bem, tá? Eles sempre achavam que era do bem, achavam que era para fazer o bem para as pessoas, no engano do inimigo, no engano da mente deles, tá? Então, meus amados irmãos, o que acontece? Eu já desde criança nasci num lar assim. Então veio de herança familiar para mim. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas acreditam que essa maldição é quebrada imediatamente, tá? A maldição hereditária, a herança familiar de demônios é quebrada imediatamente. Outras pessoas acreditam que é um processo mais demorado, dependendo do tipo de envolvimento que a pessoa teve. O que eu acredito, meus irmãos? Eu acredito no poder de Jesus para libertar qualquer pessoa. Sim, acredito sim, meus irmãos. Jesus é poderoso sobre todas essas coisas. Ele venceu tudo isso para nos dar o exemplo de um vencedor. Mas nós somos humanos, nós não somos como Jesus. Nós falhamos em muitas coisas, em muitas áreas nós falhamos, meus irmãos. Então a nossa falha, a nossa humanidade, a nossa humanidade é a nossa fraqueza, meus irmãos. A nossa falta de conhecimento também é a nossa fraqueza. Então existem pessoas sim que vão ter um processo de libertação mais demorado, tá? E foi o meu caso, meus irmãos. Então eu não entendia por que eu tinha certas coisas, por que eu tinha certas visões, por que, meus irmãos, aconteciam essas coisas comigo. Mas eu me sentia uma pessoa diferente, até entender por que eu era assim, meus irmãos. Por que eu era tão perseguida nessa área? Por que sonhava tanto com pessoas me perseguindo, querem me matar? Até hoje ainda sonho. Por que, meus irmãos, sonhava que eu estava fugindo desesperadamente naquela angústia, naquele horror? Eu não conseguia entender. Hoje eu entendo, meus irmãos. Então, o que acontece? É um processo demorado de libertação que tem que ser feito, de quebra daquela linha, daquela corrente que vinha seguindo ali, passando de geração em geração. Então, quando alguém entende isso, diz, não, agora eu desfaço em nome de Jesus, eu quebro este contrato em nome de Jesus, eu desfaço essa legalidade na minha vida em nome de Jesus, para que ela não continue na minha família, para que ela não continue nos meus filhos, nos meus netos, para que seja desfeita aqui essa legalidade, tá? Então este é o processo, é um processo demorado, é um processo que a gente tem que fazer através de quê? De renúncias, meus irmãos. Renúncias, não pode haver nenhum tipo de legalidade na nossa vida para que essas maldades, essas entidades malignas continuem, tá? Mas o que acontece? Nem todos vão ter essa consciência que eu tenho da minha família, tá? Nem todos vão pensar como eu penso, porque cada pessoa é diferente, nem todos vão entender como eu entendo, nem todos vão ter o nível que eu tenho e nem todos vão ter também o tempo que eu tive. Então, meus amados irmãos, é um processo demorado às vezes.
E é um processo diferente em cada pessoa. Então eu acredito sim, meus amados irmãos, tá? Na maldição hereditária. E eu acredito sim na quebra de maldição. Antes eu não acreditava, eu achava que isso aí não existia, eu achava que isso aí era exagero, que a pessoa aceita Jesus e pronto. Mas às vezes não é assim. Às vezes não é tão simples assim. Como já falei, depende do tipo de envolvimento que a pessoa teve com as trevas, do tipo de legalidade que os ancestrais nossos deram para as trevas, que às vezes são coisas que a gente não sabe, não foi passado para nós, né? Principalmente no meu caso, que nunca quis me interessar sobre isso, nunca quis me inteirar sobre isso, nunca quis dar ouvidos a isso. Porque eu não aceitava mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem saber sobre a Bíblia, eu não queria isso para mim. Então, meus amados irmãos, Deus é tão justo que todas as pessoas que já nasceram, receberam essa herança familiar, terão a oportunidade de conhecer Jesus. Não importa o nível de envolvimento, às vezes são crianças que são consagradas desde que nasceram, meus irmãos. Que culpa elas têm? Elas não sabiam de nada, elas não escolheram aquele caminho, tá? E ao mesmo tempo isso veio para elas por legalidade que os pais deram. Então, meus amados irmãos, Deus é tão justo que Ele dá oportunidade para todos serem libertos, mas o processo de libertação para cada pessoa pode ser diferente. Então é aí que nós precisamos de quê? Do conhecimento da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, das orações, da renúncia, meus irmãos, de pecados. Não pode haver pecados na nossa vida, meus irmãos, não pode haver. Então é por isso que o Senhor levanta pessoas para ensinarem a sua palavra, para pregarem a palavra como ela é, meus irmãos, para que as pessoas não estejam enganadas, porque se as pessoas estiverem no caminho do engano, essa libertação na vida delas não vai acontecer. Elas vão ficar sempre embaraçadas com essas coisas, porque elas estão no caminho do engano. Às vezes pessoas que usam a palavra de forma irresponsável, de forma inconsequente e querem passar a ensinar pessoas coisas que a Bíblia não é assim que a Bíblia diz, tá? Então, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso e não desanimar, meus irmãos, de orar, de buscar a Deus. Quando a pessoa sente muito desânimo para orar, muito desânimo para ler a Bíblia, porque ela está sob um ataque espiritual. E às vezes Deus nos mostra em sonho que nós estamos sob ataque espiritual. Então é neste momento que a gente tem que orar. É neste momento que aí a gente tem que ler a Bíblia. É neste momento que aí a gente tem que jejuar, meus irmãos, para vencer esses ataques espirituais. Em nome de Jesus, que é mais poderoso para te dar vitória. Amém, meus amados? Amados, continuando então aqui, é a parte 2 daquele primeiro vídeo que eu falei ali sobre a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu quero ler ainda aqui Mateus capítulo 13. Não, capítulo 12, versículo 43, que nos diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa donde saí. E quando volta, a acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando fazem ali morada. E o estado final deste homem se torna pior que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração má. Então, meus amados, o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? A palavra está explicando a respeito daquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus, tá? Tiveram aquele primeiro encontro com o Senhor Jesus, mas elas não permaneceram. Elas não tiveram ali, meus irmãos, uma edificação suficiente para permanecer, um entendimento suficiente para permanecer na presença de Jesus. Então, o que acontece? Elas deixaram Jesus, deixaram de ouvir a palavra e voltaram para o mundo. Então a Bíblia diz que aquele espírito, meus irmãos, que havia na pessoa, ele traz mais 7 consigo, e o estado daquela pessoa se torna pior ainda do que o primeiro estado, porque agora ela está revestida, ela está mais aprofundada, por conta daquelas cargas negativas que ela recebeu na sua vida, que são mais intensas ainda, são mais fortes ainda. Então, o que nós entendemos isso aqui? Falando no mundo espiritual, meus irmãos, eles são organizados, os espíritos imundos, como a Bíblia fala, são organizados. E o que acontece? Acontece que eles são preparados e eles não desistem de uma pessoa, meus irmãos.
Então, por isso que há uma necessidade da pessoa ir se fortalecendo em Deus a cada dia, se revestindo, como a Bíblia diz lá em Efésios 6:10, das armaduras espirituais a cada dia, meus irmãos. Não pode ser por um período de tempo, não pode ser um pouquinho, não, tem que ser o tempo todo. A pessoa tem que ir buscando, ela tem que ir se revestindo, ela tem que ir se fortalecendo de Deus a cada dia, porque aí o que acontece? Ela vai aumentando o seu nível espiritual, ela vai aumentando a sua profundidade de conhecimento, ela vai aumentando a sua comunhão com Deus, meus irmãos, e ela não vai deixar espaço para que esse espírito volte de novo. O espírito fica sempre na volta, porque a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fala isso também, meus irmãos. Então, o que acontece? A pessoa pensa assim, agora eu aceitei Jesus, agora eu tô livre, pronto, acabou. Não acabou. Aí que começa a batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito. A nossa carne, irmãos, é o ponto de contato que eles têm. É a nossa carne, que é a nossa velha natureza, a nossa natureza caída. Tá? Nossa natureza contaminada pelo pecado, é o ponto de contato. Então ali ele vai estar sempre tentando, a nossa carne vai estar sempre lutando contra o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso ponto de contato com Deus. E a nossa carne ligada à nossa alma, tá? Ligada ao nosso espírito, a nossa alma ligada à nossa carne e nosso espírito. O que é a nossa carne? O nosso corpo externo. Mas a nossa alma é o nosso sentimento, as nossas vontades, tá? Também intimamente ligada ao nosso coração, sentimentos e vontade. Eu entendo que alma e coração são muito ligados, meus irmãos. Eu nem sei, na minha percepção, se há alguma diferença entre eles, tá? Que é o quê? O nosso sentimento, nossas vontades, é o coração e a alma. E esses dois estão ligados. Aquele que a gente mais fortalecer, se a gente fortalecer a nossa alma, meus irmãos, ensinar, doutrinar a nossa alma, o que acontece? Nós vamos ser pessoas mais espirituais. Só que ela é muito mais inclinada a satisfazer as suas vontades, os seus desejos. E para isso ela usa o nosso corpo, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não sermos enganados. Então o que a Bíblia fala? Que o estado dessa pessoa que regrediu, que voltou atrás, que deixou Jesus, é muito pior do que o primeiro estado. Então eles não desistem, meus irmãos, com facilidade. O cristão muitas vezes desiste com facilidade, o cristão muitas vezes desanima por qualquer coisa, o cristão muitas vezes abandona a oração, a leitura bíblica e a igreja por qualquer coisa. Às vezes é um simples ataque que ele sofreu e ele já desanima. Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, Deus não quer saber de mim, então o que eu não vou para a igreja, não vou para o culto, aquele culto tá frio, aquele culto tá assim, tá assado, e muitas vezes não é o culto que tá frio, é nós que estamos distante de Deus, é nós que estamos fora do propósito que Deus tinha para nós, meus amados irmãos, tá? Eu já fui em cultos em que eu orei muito antes de chegar no culto, e quando cheguei lá eu senti Deus. E quando cheguei lá, Deus falou comigo, independente se a pregação, se o pregador foi usado por Deus ou não. E já fui em cultos que eu não orei, que eu cheguei lá fria e saí gelada. Então, meus irmãos, Deus vai nos dando experiência para nos mostrar que muitas vezes o problema está em nós e não nas outras pessoas. Mas a gente tem a tendência a culpar os outros pelas coisas ruins que nos acontecem. O que é isso? É a nossa carne contaminada. É a nossa carne, meus irmãos, que nos tenta errar. Então nós temos uma batalha. Quando nós estamos no caminho de Jesus, é uma batalha. Estamos numa batalha espiritual. Temos que entender isso, meus irmãos. Batalha. Nossa mente, a nossa carne milita contra o nosso espírito, como Paulo falou. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos vencer a nossa carne, meus irmãos. Precisamos nos dedicar mais a Deus, a leitura bíblica, o jejum, meu irmão. O jejum é uma coisa que nos dá muito poder, muita força. O jejum fortalece muito o nosso espírito para que a gente possa vencer as vontades da nossa carne, viu, irmãos? Porque o jejum nos torna mais o quê? Sensíveis à voz de Deus. O jejum nos aproxima mais do contato com Deus, meus irmãos. Abre a nossa visão espiritual, o nosso entendimento das coisas. Faça essa experiência, meu irmão. Comece a jejuar. Se você não consegue jejuar há muito tempo, faça o jejum da meia-noite ao meio-dia. Comece aos pouquinhos, depois vai aumentando, vai até 1, depois vai até as 2, depois vai até as 3. E assim, faça aos pouquinhos.
porque o jejum vai te ajudar a vencer, meu irmão. Quem sabe você está aí preso por um pecado, não consegue se libertar, ou quem sabe você pensa que está tudo bem na tua vida, mas você se sente fraco, você não sente poder de Deus na tua vida, né? Quantas vezes acontece isso? Pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos, porque nós somos humanos, nós somos feitos do mesmo material. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade e Deus é fiel. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus. Como que nós nos achegamos a Deus, meus irmãos? Quando nós vamos orar, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós estamos jejuando, nós estamos dando passo para Deus. E aí a Bíblia diz: e Ele se chegará a vós. Então nós tomamos a iniciativa e com certeza Deus, irmãos, é fiel. Com certeza Deus vai se manifestar com resposta. Porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele não nega a sua palavra. Ele não deixa de cumprir a sua palavra, meus amados irmãos. Então, as portas espirituais vão se abrir para ti. Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar visão espiritual, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar a vencer essa barreira aí que parece intransponível na tua vida. Em nome de Jesus, meus irmãos. Mas vamos renunciar à nossa carne, vamos negar as vontades da nossa carne, vamos, meus irmãos, nos despertar enquanto o Senhor ainda está nos dando um tempo, meus irmãos, para fazermos a sua obra nessa terra, para estarmos em comunhão com Ele, meus irmãos. Vamos nos despertar enquanto é tempo, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais com relação aos enganos que têm aumentado neste mundo, com relação às coisas disfarçadas de bem. Viu? Olha o que eu falei, coisas disfarçadas de bem. Que Deus abra os nossos olhos espirituais. E para isso nós precisamos jejuar, meus irmãos. Jejuar. Às vezes só orar não adianta. Às vezes é necessário jejuar, tá bom? Deus abençoe o teu lar e a tua família. Pense sobre tudo isso. E assista os meus vídeos até o final, meus irmãos. Porque às vezes lá no finalzinho do vídeo o Senhor nos dá, às vezes, uma revelação que às vezes nem eu esperava em falar, nem eu tinha programado em falar, o Senhor me revelou ali no último momento. Então assista os vídeos até o final, tá bom? Muito obrigado por cada um que está inscrito neste canal. Deus te abençoe. Um beijo no coração.